Ok, grupo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer mais uns comentários, professor. Só falando aqui um pouquinho o que o Vitor da Fonseca falou sobre quando ele foi questionado sobre essas aulas online e esse distanciamento do professor e aluno. Realmente é uma dificuldade, né, para os psicomotricistas em relação a isso, mas ele aponta ainda a rotina como, como a principal saída, né, e exige que as pessoas tenham criatividade realmente para fazer essa atividade dentro de casa, né? Mas também aponta que os alunos e os professores também têm que aproveitar esse tempo para praticar uma autorregulação, um autoconhecimento, né? Aprender a passar um tempo consigo mesmo, né? E um outro ponto que eu gostaria de falar, que não coube no tempo, mas é falar sobre o que o meu amigo Igor falou na parte da apresentação dele, quando ele fala que esse primeiro encontro, né, esse primeiro contato do bebê é com a mãe, né, é uma questão de aprendizagem e de despertar curiosidade. Vitor da Fonseca se mostra muito preocupado nesse momento de pandemia com essa relação, porque as mães estão sofrendo esse adoecimento emocional, né, por conta da pandemia, então elas acabam ficando muito estressadas, tristes, desesperadas, e ele fala que uma mãe triste, desesperada e estressada, ela vai criar uma criança triste, desesperada e estressada também. Então, ter essa atenção, né, para essa relação mãe-filho que está sendo prejudicada também pela pandemia. Entendi. Mais alguém? Professora, eu queria falar uma coisa. Paula, eu escolhi a bateria psicomotora porque, como a gente está falando do Vitor da Fonseca, ele conseguiu, ele realizou esse estudo, eu achei interessante trazer para essa aula, já que a gente está se graduando em Educação Física, porque é um exame que podemos fazer futuramente com nossos alunos. Eu até pensei em citar mais, mas é uma responsabilidade, né? Então, tem que ter um certo estudo para poder realizar, mas eu achei bem bacana, por integrar com a educação física ou uma fisioterapia. Por isso que eu escolhi esse tema, achei bem bacana. Beleza, depois vamos retornar, falar um pouquinho sobre essa questão das avaliações. Tá bom, Paulo? Tá ótimo. Por isso, antes de passar para o próximo grupo, eu só queria pedir desculpa aos próximos grupos, porque eu vou ter que me retirar, tá? E pedir licença ao senhor. Já tinha tinha um compromisso, queria ter apresentado antes, mas não deu, e pelo menos consegui ficar a tempo de apresentar, tá? Só para pedir licença aí e desculpa aí a galera que ainda vai apresentar. Bom, gente, só dar um retorno para o grupo de vocês, que eu achei interessante a abordagem no conteúdo do trabalho sobre questões atuais, como, por exemplo, da pandemia, né, da Covid-19, e que vocês abordaram na parte do trabalho escrito. Entretanto, também faltou muito com relação à questão de ajustes às normas, essas questões de formatação das normas, que vocês têm que ter maior atenção, tá? A parte do trabalho escrito. Só retornando a questão, o grupo 1, ele não postou Professor, o slide. não sei se é para mim, mas sua voz está picotando muito. Só um segundo, Igor. O grupo 1 não postou o slide do trabalho e enviou também o trabalho escrito em PDF, tá? No grupo lá do WhatsApp. Então, por favor, seguindo as orientações em Word e também o slide, tá bom? Igor, diga aí. Não, eu pensei que era mas essa linha deve ser na internet, que eu não consegui entender o que você falou. Aqui ficou tudo. Mas ficou claro agora? Sim, o pessoal já me passou. E contou para todo mundo ou só pro Igor? Só pro Igor, eu acho. Acho que só pro Igor. Aqui tá tranquilo. Bom, gente, então vamos dar continuidade. Grupo 4 agora, então, por gentileza. Boa tarde a todos, meu nome é Jorge, eu sou representante aqui do Grupo 4, vou dar a introdução ao nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre Pierre Weill e sua contribuição para a psicomotricidade. Vamos apresentar uns slides rapidinho aqui. Estou confirmando os integrantes, tá? Tudo bem. Pode começar, Jorge.
Calma aí, Jorge Bara, Rafael Romano. Jorge tá aí? Tô aqui. Rafael Romano. Eu. Pedro Justo. Estou aqui, professor. Rian. Presente. Daniela Carvalho. Aqui, professor. Júlia Seixas. Presente. Lilian Presente, professor. e Ângelo. Presente, professor. Mais alguém? Fecha assim, né? Isso. Beleza. Então, podem começar aí, gente. Maravilha. Pode passar para o Vocês próximo vão utilizar slide, slides? Júlio. Vamos. Uhum. Pode passar o próximo slide, Júlio. Aí. O nosso grupo sou eu, Jorge Bara, Lilian Maia, Pedro Justo, Júlia Seixas, Rian Ferreira, Rafael Romano, Ângelo Medeiros e Daniela Carvalho. Próximo slide. Nascido em Timbray, na França, Pierre-Marie Gaston Vayer foi escritor, pesquisador e professor, sendo muito importante na área pedagógica. Nasceu em 2 de julho de 1921. Durante o desenvolvimento de sua carreira, que começou em 1940, escreveu muitos livros, como Jardim Escola, Psicologia das Atividades Corporais e outros. Foi diretor de investigação no Instituto Piaget, foi professor consultor e diretor de estágio em diversos países como Suíça, França, Itália, Canadá e Espanha. Sua obra referente à psicomotricidade trata principalmente dos primeiros anos de desenvolvimento do indivíduo, se utilizando de métodos sequenciais de ações que visam a estruturação do corporal, enquanto pertencente a uma organização espaço-temporal em construção. Dentro de seus conceitos trabalhados, temos a percepção e controle do próprio corpo, regulação das condutas neuromotrizes e adaptações perceptomotoras. Passo minha fala agora para o Pedro Justo. Bom dia a todos. E eu vou falar sobre a primeira etapa, digamos assim, como também a Paula já comentou no trabalho passado, e eu vou ser bem objetivo. A percepção, que é a primeira parte desse desenvolvimento, ela ocorre a partir da observação do mundo exterior. E essa observação ela vai dando parte onde a criança ela consegue ter uma noção do seu próprio corpo. E ela consegue ter uma certa imagem corporal. E após essa fase, tem uma outra etapa também, que é o controle do próprio corpo, onde a criança, a partir dessas imagens feitas, ela consegue, e também, é claro, da brincadeira, pois a brincadeira ela é não é só uma parte de diversão, mas ela é importante para esse desenvolvimento. E a criança desenvolve aspectos motores específicos para cada região do parte do corpo e que vão ser aprimoradas durante o resto da sua vida, desenvolvendo ciências práticas, tanto a fina quanto a global. Agora eu passo minha fala para a Dani. Para Vaia, toda atividade cinética é resultado da imagem corporal, pois a imagem do corpo é a síntese de todas as mensagens, estímulos e ações que nos diferenciam do mundo exterior. O esquema corporal define a personalidade, e isso é de suma importância no campo educativo. O desenvolvimento motor, segundo Pierre Vaia, toma-se através da ação, estando associado aos gestos e uma locomoção cada vez mais coordenada. A motricidade e sinestesia permitem à criança o conhecimento e, por conseguinte, a utilização cada vez mais diferenciada de seu corpo por completo. A relação com o adulto é sempre um fator essencial desta evolução, que permite à criança desprender-se do mundo exterior e se reconhecer enquanto indivíduo. A criança passa do estado global e sintético ao da diferenciação e análise, e a associação destas situações das outras ações, especialmente as visuais, permitem passar progressivamente da ação do corpo à representação. Daí, então, o desenvolvimento das possibilidades de controle postural e respiratório, a afirmação definitiva da lateralidade, o conhecimento de direita e esquerda, a independência dos braços e a inclinação do corpo. Na avaliação das condutas motrizes, o professor deve decidir sobre qual dos aspectos quer trabalhar, tentando melhorar a execução das ações motrizes. Para uma bola, uma bananeira, considerando ao mesmo tempo a contribuição sobre as diferentes dimensões da personalidade que ativa a conduta motriz. Então, nós conseguimos determinar o esquema corporal como um arranjo das sensações ou estímulos exteriores. Essa construção corporal evolui em paralelo à evolução sensório-motriz e, em conjunto, à evolução e amadurecimento do sistema nervoso.
Ou seja, né, é de extrema importância trabalhar essa educação do sistema corporal. A partir dessa perspectiva, há uma série de aspectos que devem ser desenvolvidos e trabalhados. Mas aqui nesse trabalho a gente vai se aprofundar em apenas 3 temas, que é a respiração, lateralidade e dissociação. O controle da respiração está relacionado à criação de hábitos como concentração e relaxamento. Weyer, né, em 1989, sugere aos alunos uma série de exercícios, né? Entre eles há que eles façam sons constantes de O, U, os alunos falarem alto, depois falarem suavemente durante muito tempo, falar alto e cada vez mais diminuindo o tom da voz, né? Além de aconselhar exercícios torácicos perdão, e diafragmáticos. Em relação à lateralidade, é a capacidade de compreender noções de direita e esquerda sobre o mundo exterior, independente da sua situação física. É divergente do dominância lateral, ou seja, não tem nada a ver com ser destro, ser canhoto, não é outra parada. Para descobrir essas noções, o exercício proposto por Weyer é onde o professor e a criança ficam frente a frente, né? Segurando cada uma bola. O professor executa como modelo e fala à direita, à esquerda, no alto. A criança copia e repete esses movimentos, né? Depois a criança executa e fala sozinha e fazendo esse exercício, tanto sentado quanto em pé. E já em relação à dissociação, né, é a função que permite diferenciar e individualizar os segmentos corporais relacionados à ação e do gesto intencional. Weyer também, né, ele propõe uma série de exercícios para a dependência direita e esquerda e também criam exercícios específicos para a dependência do braço e da mão. Assim eu termino minha fala e passo a voz para o Rian. Boa tarde, pessoal. Prosseguindo com a apresentação, eu vou entrar no tópico de adaptações perceptomotoras. Ciência e a memória. Nós tendemos a ter muita atenção aos estímulos a qual nós somos experienciados e tendo essa atenção a gente começa a conscientizar a respeito, a ter uma percepção e guardamos essa percepção na nossa memória. Assim nós conseguimos fazer com que no futuro, quando nos deparemos com outros estímulos ou até com estímulos parecidos, similares, nós tenhamos já um gabarito para saber lidar com aquela situação. Isso é muito importante também quando a gente vai falar sobre representação espacial. Primeiro, dois conceitos que eu queria trazer. Todo corpo, animado e inanimado, ele ocupa um espaço em algum momento. E a orientação espacial, ela está muito relacionada a organização intelectual do meio, a memória, a consciência e a percepção do indivíduo. Por isso que vamos trazer para a realidade de uma criança. Para ela criar, por exemplo, um mapa, nem que seja mental, do mais simples possível, ela tem que ter as percepções na base dela para que ela discrimine qual é o tamanho do objeto de referência, se ela está à direita, à esquerda, em cima ou embaixo desse objeto, se esse objeto ele é vermelho, roxo, azul, amarelo. Todas essas percepções elas são dadas de forma cada vez mais natural, assim, conforme os estímulos vão sendo apresentados para a criança. E eu agora passo a minha fala para o Romano. Bom dia, galera. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Show, beleza. Então, vou falar um pouco sobre a aquisição rítmica, né? A aquisição rítmica, ela está atrelada a essas questões que o Rian comentou, né? Não só o que o Rian comentou, mas o que o grupo todo já vem comentando, né? As percepções espaciais e as percepções e as representações espaciais, né? E nós, como professores, nós devemos, para que a criança desenvolva essas questões, nós devemos trabalhar com 3 meios que vão interagir entre si para que a criança consiga adquirir essas questões, que são a pessoa da criança, o mundo dos outros e a realidade das coisas, né? Quando a gente trabalha com isso, através das brincadeiras, a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é a criança se entender no espaço que ela está. Então, a gente usa a brincadeira ali em cima, né, que a gente tem de estátua, a brincadeira de vivo morto e a brincadeira
bastante coelhinho na toca, que é para a criança entender o que é em cima, embaixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, o tempo certo das coisas, enfim. É basicamente isso. Passo a minha palavra agora para a Júlia, se eu não me engano. Fala, galera, tudo bem? Então, eu tô deixando eu passei um slidezinho porque é um resumo do que o Ryan, olha só, o Rian e o Romano comentaram, para quem precisar consultar, então. Então agora eu vou falar praticamente das associações junto com a Lilian e falar da questão da estrutura do eu corporal. Então, primeiro eu acho que é legal a gente fazer uma definição do que é a estrutura. A estrutura, basicamente, é uma organização e ordem de elementos essenciais que compõem um corpo. Agora, o eu corporal, como a gente já vem contextualizando anteriormente na psicomotricidade, é basicamente o conhecimento que a gente tem sobre o nosso corpo. Tudo bem, mas o que isso tem a ver então com a teoria do Pierre Vaillet? Ele apontava que existiam dois aspectos na atividade corporal: o funcional, em que a criança ela age pelo prazer, e o intencional, em que ela age para aprender e comunicar-se com elementos do mundo em que ela vive. Só que ele argumenta que a gente também deve entender, a gente deve entender a realidade da criança a partir da vivência dela, da realidade da criança. Porque através do corpo dela, ela percebe o mundo e aprende em sua órbita. Então ele vai trazer, como já foi dito anteriormente, tanto pelo Ângelo, quanto pelo Romano, pelo Rian, ele vai trazer essa questão do esquema corporal. Até a Dani comentou sobre isso. E essa elaboração do esquema corporal, ela faz uma relação com a estrutura do corpo. Porque como a gente observou e eu comentei aqui anteriormente, é através desses contatos que a criança cria, esses elementos que compõem o espaço, que a gente entende como é que funciona essa estrutura, como é que ergue aquilo ali. Então, assim, o Pierre ele vai ter um foco muito ali dos 5 aos 7 anos, que é onde a psicomotricidade passa a ser a base, né, onde a gente constrói as primeiras relações lógicas e são decorrentes da aprendizagem escolar. Isso é muito importante também. Então, tem um fato importante que faz parte dessa estruturação, né, que é justamente quando o Ângelo comentou lá no início, todas essas características que compõem a lateralidade, o equilíbrio, o controle muscular, o controle da respiração, tudo isso faz parte de uma estrutura. É só vocês imaginarem um prédio. Como é que um prédio está inteirinho, em pé, sem cair, sem balançar ou nada do gênero? É justamente, a gente precisa de uma estrutura. Então agora eu vou passar a minha fala para a Lilian, para fechar aqui o diálogo, galera. Bom dia a todo mundo. Bom, eu vou complementar com o que o grupo falou, porque Pierre também ele selecionou esses exercícios para entender o espaço temporal, que também tem a ver com a estruturação do corporal, também tem a ver com os outros assuntos que os colegas falaram. E nisso ele fez para melhorar as atividades das crianças no meio. Então, ela está num espaço, numa escola, para eles conseguirem entender a questão do espaço temporal. Na organização do espaço, ele selecionou uns exercícios relacionados a esquema corporal, dinâmica geral e noção de espaço, como o que é direita, o que é esquerda, o que é uma meia volta, o que é uma cambalhota para frente, para trás, e assim, entre outros exercícios. Já na organização de tempo, ele selecionou exercícios para adaptação de ritmo, como andar, correr, um ritmo de marcha, e exercícios para equilíbrio, como manter-se em um paralelepípedo, que é difícil, porque quando andamos em uma superfície que é diferente do chão, a gente tem que manter o equilíbrio naquilo. E isso também ajuda a criança a entender a dimensão das coisas. E ele sempre procurou aumentar a dificuldade e botar obstáculos, oscilações para as crianças entenderem que aquilo não é sempre a mesma coisa. Tem alterações e a vida é sempre assim. Bom, a gente usou algumas fontes de base para pesquisa, e tanto para o trabalho escrito como para esse. E eu queria agradecer a todo mundo por ser ouvintes e por ouvirem. Desculpa pelo barulho da chuva. Ok, grupo, parabéns pela apresentação. Obrigado pelas câmeras abertas, que humaniza mais o nosso convívio, né? Dentro desse distanciamento social. Eu queria só
aproveitar para falar uma relação, antes da apresentação do grupo 5, a gente já estourou o nosso horário oficial, depois eu tenho que só falar aqui algumas coisas, tá? O pessoal que não apresentou o trabalho 2, assim como o trabalho 1, a gente vai depois falar sobre segunda chamada, tá? As datas de segunda chamada, de acordo com o calendário, estão só para final de fevereiro, 25 de fevereiro e 4 de março. Eu posso até antecipar, mas aí depois a gente vai ver isso. Isso é o pessoal que não fez, tá? Com relação